realmente esse trabalho, esse método e modelo científico faz com que o seu livro integre disciplinas muito diversas. Paleontologia, geologia, genética, arqueologia. Como é que foi equilibrar estes campos diferentes numa narrativa coerente? Não é confuso ler o seu livro. Pode ser grande, mas não é confuso. Está Muito tudo ali, obrigado. tudo de uma forma muito coerente. Como é que foi gerir tanto estas disciplinas diversas? Eu acabei descobrindo, tivemos um amigo nosso aqui que faleceu ano passado, o Dr. Adalto Lourenço. Ele se deu o trabalho ele também escreveu sobre o dilúvio, foi um estudioso do dilúvio, um criacionista, né, era físico. Ele descobriu que são cerca de 30 disciplinas acadêmicas profissionais utilizadas no entendimento do dilúvio, e realmente são. Então, à medida que eu ia resolvendo determinadas questões, abordava outras. É geologia, mas eu tenho livros de geologia aqui, porque eu não sou geólogo, né? Comprei livros acadêmicos de geologia para me estudar, tinha que ler todo o livro, o que interessava a respeito do dilúvio, camadas sedimentares, fósseis, erosão, essas coisas, né? Isso me dá um entendimento aqui. Sim, mas como é que se formam os fósseis? Aí você tem que estudar paleontologia, daí você estuda outras ciências relacionadas à paleontologia, para descobrir como é que você forma um fóssil, se demora muito, se é rápido. Você tem informação sobre a ótica da evolução, de que o fóssil demora muito tempo para se formar, né? E assim foi indo, à medida que eu ia avançando no trabalho, que eu não tinha, na realidade, assim, eu não tinha uma sequência desse tópico, né? Eu não tinha uma visão completa do trabalho quando eu comecei, né? Eu fui resolvendo os problemas à medida que surgiam. Depois, quando ele estava todo redigido, aí você consegue organizar os tópicos dentro de uma sequência coerente de informação relacionadas entre si. Então, realmente foi muito trabalho, daí o tempo, quase 9 anos de estudo e pesquisa, né? Até que eu consegui montar um cenário, a melhor explicação possível, né? Inferência para a melhor explicação, de como é que foi esse trabalho, como é que foi o dilúvio, como que ele aconteceu, qual é o cenário que a gente vê, a sequência de eventos, até chegar a Noé e a sua família migrarem pela Terra. Pela bibliografia, você deve ter visto, são mais de 2.000 referências bibliográficas aproveitadas, né, porque tem as não aproveitadas, que eu não iria citar porque eu não fiz, elas são citadas dentro do texto, né? Mas eu acredito que foram mais de 10.000 referências que eu utilizei para completar o trabalho. Então você acaba descartando muita coisa que você acha que podia ser relativo ao tema, mas no final não era, não se aplicava ao tema, né? É uma seleção de trabalho. É um trabalho acadêmico, na realidade, né? Aí depois você quer ilustrar, porque como é um tema muito técnico e extremamente complexo, eu tenho que ilustrar o máximo possível para que as pessoas, quando eu me refiro a uma camada sedimentar, elas saibam do que se trata, né? Quando falo de um fóssil, ela tem que saber o que é um fóssil, né? Então, imagens ajudam muito. Então, eu tentei utilizar o máximo possível de imagens, são mais de 600 imagens, né? Para que as pessoas pudessem compreender o que estava abordando ali. Então, cada imagem, você deve ter visto, está relativo àquele texto mesmo, era para ilustrar aquele texto. E eu fiz um trabalho daí de formato A4, aqui tem ele, né? Sim. Essa é a versão impressa dele, porque as imagens possuem informações que eu não podia perder fazendo preto e branco, por exemplo. Então tinha que ser uma versão colorida, elas tinham que ter uma ampliação suficiente para que ela tivesse qualidade, né? Aprendi muito, tive que estudar basicamente quase todas essas disciplinas, obviamente não na sua profundidade integral, porque eu estudava até onde era necessário para aquilo que eu estava precisando no momento. E, obviamente, muita oração ao Criador, porque ele diz que dá sabedoria em abundância para quem pede, né? Como eu fiz, resolvi encarar um trabalho bastante grande, que estava além da minha capacidade intelectiva, né? Pedindo a Deus que orientasse, que me desse informações. E ao longo do tempo fui percebendo que muitas coisas aconteciam de uma maneira inesperada, assim, exatamente na hora que eu precisava daquele tipo de informação, eu acabava encontrando a resposta. Porque o que eu descobri é que a pergunta é muito mais importante do que a resposta. Tem que fazer a pergunta certa para você sair no caminho certo, né? Então, basicamente foi isso. Foi um aprendizado ao longo do tempo para compreender isso, porque eu não descobri
trabalhos completos que dissesse começou assim, 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 assim. Tem muitos que davam algum tópico ao longo do caminho, né? Que eu fui integrando junto, né? Então tem muito trabalho, muita bibliografia que está relacionada lá no coisa, a quem eu devo aqueles que vieram antes de mim, obviamente. Tem pessoas que dedicaram, às vezes, a vida toda num tema, e eu consegui trabalhar essas informações em 2, 3, 4 parágrafos, às vezes. Né? Não é diminuindo o trabalho das pessoas, mas é que não tem como você replicar um trabalho, às vezes, de uma vida toda. Né? Então tem muitos autores ali fantásticos, que eu cito muitos deles, como o Dr. Naor, é um geólogo brasileiro, criacionista aqui do Brasil. Um trabalho fantástico dele, tem alguns livros que eu aprendi muito com ele. Existem outros também que estão citados ali, que eu recomendo que as pessoas adquiram e leiam, né, quem se interessar em aprofundar o tema. Né? É isso. Aqui em Portugal há um ditado que diz, não sei se no Brasil há algo semelhante, que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. É igual aqui. É igual? E realmente a riqueza de ilustrações e de imagens no seu livro facilita muito a compreensão. Não é bem a compreensão, Obrigado. porque lendo a pessoa entende, mas ajuda a visualizar e dá realmente provas. Ajuda a raciocinar.